Então, agora lembrando que a ABAME tem por tradição às terças-feiras as nossas reuniões presenciais em função da pandemia, né, do novo coronavírus. Nós estamos dando essa alternativa e esse caminho para os nossos associados e simpatizantes através das lives, né? Por certo, evidentemente, o convite, já vou adiantando, doutora Vânia, fazer as nossas palestrantes, que tão logo nós retornemos e as atividades voltem à questão regular, que é o que nós esperamos, em breve, né? O convite já está feito para que Vossas Excelências nos dê a honra de prestigiar uma palestra sobre um tema tão caro, tão importante para nós, advogados, que é mediação em condomínio. Como que nós vamos ter hoje, com a presença da doutora Ana Luísa Pretel, advogada consagrada, São Paulo, e a doutora Elizabeth Leite Ribeiro, que é de Brasília, também uma brilhante advogada, especialista na área de mediação, e vai compartilhar os seus conhecimentos com a doutora Vânia Baeta, que capitaneia a nossa comissão de mediação da ABAME, e tenho certeza que nós vamos adquirir bastante conhecimento numa área que, volto a dizer, condomínios, a ABAME ela tem como foco o direito imobiliário, e condomínio é um dos caminhos do direito imobiliário. Então, eu passo a palavra à doutora Vânia, desde já agradecendo muito a presença das doutoras Ana e Elizabeth e os demais participantes. Doutora Vânia, a palavra é sua, por gentileza. Obrigada, meu presidente, doutor Sidney, satisfação em tê-lo aqui conosco também, a todos os demais colegas, muito honrada por aceitarem a doutora Ana Luísa Pretel, que é precursora da área condominial, mediação condominial no Brasil, não é só em São Paulo, né? E também doutora Elizabeth, que está aqui nos honrando, como também especializada em direito imobiliário, também trabalha especialmente em mediação, e foi a doutora Ana Luísa Pretel, para aqueles que, só para relembrar, me convidou, e nós fomos em nome da ABAME a São Paulo, né? Só relembrando, a doutora Elizabeth também participou, a doutora Érica, que estaria conosco hoje, justificou um compromisso que não teve condição de desmarcar, então ela não participará conosco. E voltando, nós fomos então convidados pela gentil, né, como sempre, amiga e competente doutora Ana Pretel, para representar a ABAME lá nos Mulheres de Direito Imobiliário em São Paulo. Eu falei pelo Rio de Janeiro, né? A doutora Elizabeth falou em como é a mediação imobiliária, como é o sistema em Brasília, e a doutora Érica no Piauí. Né? E pelo que eu sei, né? Não estou levantando aqui a bandeira não para todos os colegas, mas pelo que eu sei, pela doutora Ana Lívia, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, né? Que coordenou, não foi isso, Ana? Que coordenou esse simpósio, foi o simpósio, não foi? Foi um seminário, né? Que foi o melhor painel, foi o painel que mais foi elogiado, foi o nosso de mediação e arbitragem. Então, é com muita honra tê-las novamente aqui conosco. Já fiz o convite, já foi aceito, doutor Sidney, eu só estou relembrando, o senhor sabe, mas os demais colegas, que elas estão nos representando, a ABAME, doutora Ana Luísa Pretel em São Paulo, doutora Elizabeth em Brasília e doutora Érica no Piauí. Né? Então, esse convite já foi aceito, então, qualquer advento, nós teremos ali as nossas ilustres colegas nos representando a ABAME lá, a nível nacional. Né? Então, menos palavras, agora vamos então às palestrantes, doutora Ana, doutora Elizabeth, honrada, a ABAME honrada também, a comissão, enquanto presidente de métodos adequados, também muito honrado com a presença dos senhores, e agora vamos nos deleitar com os conhecimentos das doutoras. Né? Com a palavra, doutora Ana. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Sidney? Eu só quero ouvir agora, só isso. Então tá bom. Então, doutora Ana e doutora Elizabeth, com a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Primeiro, eu quero agradecer, né, de estar aqui, a convite de vocês. Fico muito feliz com esse convite. Eu sempre que estou falando para o Rio de Janeiro, eu começo a minha fala dizendo, e o Rio continua lindo, né?
Esses dias, então, que nós assistimos o Rio de Janeiro com as praias naturais, né? Sem as pessoas, sem os ambulantes, sem nada. Desculpe, doutora Ana, desculpe, apesar de tudo, né? Continua lindo, né? Desculpe. Continua lindo. Mas, assim, nós pudemos observar as pessoas, sem as pessoas, o quanto a natureza é exuberante na cidade, né? É uma coisa assim, é uma fotografia mesmo para nós todos poder ir ao Rio de Janeiro como brasileiros que somos, sem ter que ter passaporte, né? Ainda não precisamos de passaporte para ir para o Rio de Janeiro, e aí e sempre muito bem recebido, né? Quero cumprimentar aqui, que eu não posso deixar de cumprimentar a Sula, que foi minha aluninha também, né, Sula? Está aqui nos escutando. E eu também, nós temos um colega aqui de São Paulo, que está aqui nos prestigiando, não deixando de falar da Priscila, da Andréia, né, mas é um colega meu de muito tempo, o doutor Aldimir Fernandes. Ele não está aparecendo o rostinho dele, mas ele está aqui. Quero agradecer também a presença, né? Todos que estão aqui nos escutando. O tema, primeiro, também agradecer o convite de representar a BAME aqui em São Paulo, que eu acho importante até vocês falarem nessa live, porque ela vai ficar gravada e a gente depois pode replicar um pouquinho de tudo que a BAME faz para que as pessoas conheçam, porque eu sei que no Rio ela tem muitos anos, quase 50 anos, não é, Vânia, se não me engano, que você falou, né? Então, 30 anos. Né? Então, assim, a gente sabe da importância da ABAME no Rio de Janeiro e queremos, nos sentimos honrados com o convite e queremos fazer com isso se amplie, porque quanto mais pessoas estão agregadas com a mesma finalidade, com o mesmo intuito, né? É a forma de nós nos fortalecermos para fazer desse país um país melhor, né? Como disse o doutor Sidney, o Rio continua lindo, apesar de tudo, né, doutor? Então, vamos lá. E hoje, eu acho importante também falar um pouquinho da história, né, do porquê começou a mediação condominial, até para que as pessoas vejam que nada é muito por um acaso, né? A gente, as coisas todas têm seus tempos certos, né? E eu estava fazendo a pós-graduação em métodos alternativos de soluções de conflito na Escola Paulista da Magistratura e fui eleita síndica. Não queria ser eleita síndica, porque naquela época eu trabalhava com muito contencioso, né? Mas acabou acontecendo, porque eu era a única advogada do condomínio, e aí tinha muito problema o condomínio, e aí eu resolvi juntar o que eu estava aprendendo com os problemas que eu tinha lá. Foi um grande laboratório. Isso nós estamos no ano de 2006, 2007. Então, aliás, desculpa, 2007 e 2008. Então, lá se vão aí 12 anos, né? A gente vem falando da mediação condominial. Então, o que a gente espera? Cada vez mais divulgar a importância, a necessidade da capacitação das pessoas nessa área, para que a gente, de fato, possa fazer com que os condomínios também tenham uma convivência diferente, também tenham uma questão, as questões sejam resolvidas de uma forma mais pacífica, né? Tendo em vista que, para aqueles que são mediadores e conciliadores, não é nenhuma novidade, e para os que não são também, mas, enfim, um conflito ele nunca começa grande, né? Ele começa pequeno, às vezes num olhar que a pessoa não gostou do olhar, né? Ele me olhou daquele jeito. Às vezes a pessoa olhou daquele jeito, coitado, que às vezes não está nem enxergando direito, fez assim para olhar, né? E aí o outro já acha que está olhando feio, né? Então, a gente precisa falar bastante sobre isso para poder divulgar cada vez mais a importância da mediação condominial
nesses dias atuais. Quer falar um pouquinho, Beth? Eu estou aqui me segurando, né? Doutora Elizabeth. Hoje é mais doutora Elizabeth. Não, imagina. Para quem não sabe, ela já foi presidente da Comissão de Mediação da OAB do DF, tá, gente? Então, assim, não nessa gestão, na gestão anterior, né? E também divulga muito a mediação lá no Distrito Federal. Pronto. Eu estou já há alguns 20, mais um pouco de que 20 anos, desde 2001, que eu trabalho com mediação. Eu fui mordida pelo mosquito, né, da mediação. Eu não entendia como é que o direito podia ser direito e não fazer justiça. Eu não entendia as pessoas não se satisfazerem com o processo, eu não entendia como é que aquilo funcionava. Eu não me satisfazia com o direito. Então, eu fui buscar outras coisas que, dentro dessa linha, não é, de trabalho com o ser humano, com os problemas, com os conflitos, que não fosse psicologia, porque não é o meu perfil, que me trouxesse um pouco de satisfação, porque eu entendo que você tem que fazer na vida aquilo que você, para ganhar dinheiro, aquilo que você faria de graça, porque aí você sempre é feliz. Então, eu conheci a mediação e, desde então, a minha vida mudou muito, não só a minha vida pessoal, mas a minha vida profissional. Eu posso dizer que eu sou uma advogada, eu digo colaborativa, porque não havia esse termo colaborativo naquele tempo, registrado como oficialmente para uma turma que fizesse um curso de advocacia colaborativa. Você era colaborativa porque colaborava, porque era uma pessoa que tinha uma abertura, porque conversava, porque dialogava com a outra parte. Mas hoje isso tem um certo problema no uso da marca, né, do nome. Então, nós dizemos que somos cooperativas, porque aí a gente não cria problema com essa questão. Então, desde então, venho fazendo sempre trabalhei com direito imobiliário, é minha área de atuação mais forte no escritório, e a partir de então comecei a fazer dos meus processos judiciais, processos que trouxessem para o meu cliente uma satisfação maior, para mim o dinheiro mais rápido, e não ficar a vida inteira pendurada naqueles processos que levam 15, 20, 18, 10 anos, e o cliente te ligando toda semana, doutora, cadê o meu processo? Então, você consegue resolver, é lógico que não é tudo que pode para a mediação, não é? É lógico que não é tudo que é mediável, não só por conta do assunto, mas também por conta das partes. A mediação pressupõe uma boa-fé, pressupõe uma vontade de resolver o conflito, não é? Você pode pegar aqui? Traz para mim, então. Por favor, parece que tem alguém com o microfone aberto. Pedir a Sula para desligar o som, por favor. A Sula está com o som e está falando. Sula, por favor, desliga para a gente. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui e porque eu esqueci de agradecer, né, gente? Eu sou assim, eu comecei a falar e esqueci de agradecer. Mas eu me sinto muito honrada de estar aqui falando com vocês, principalmente honrada pelo convite feito pela doutora Vânia, né? Para representar a associação aqui em Brasília, o que certamente, assim que terminar essa pandemia, essa coisa, a gente vai levar adiante. Mas aí, voltando aqui na minha vidinha, né? Aí descobri, então, olha, o cliente chega aqui no meu escritório e diz, olha, a construtora não entregou meu imóvel. Por que eu vou ajuizar uma ação? Se eu posso ligar para a construtora, conversar com o advogado deles e tentar negociar uma coisa que seja boa para o meu cliente. Mas vai ser bom para o seu cliente dar um desconto? Não sei, ele que vai saber. Agora, eu tenho que dar essa opção para ele. Eu tenho que mostrar para ele que, além de um processo judicial que pode demorar muito tempo e não satisfazer o interesse dele, a gente pode resolver isso de uma forma mais rápida e tanto eu quanto ele receber o dinheiro mais rápido. Então, há muitos anos eu uso a mediação, uso a negociação no meu trabalho. E aí, morava em São Paulo, morei no Rio, eu sou formada aí pelo Instituto Metodista Bennett,
Até eu e a Vânia descobrimos que temos uma amiga em comum, amiga de colégio da Vânia e minha amiga de faculdade, a doutora Ana. Então, vim para Brasília e comecei a trabalhar mais com condomínios, porque aqui em Brasília você não tem muita construção, a cidade é menor, tem um outro perfil direito imobiliário, tem muita coisa de invasão de terra, então é uma especialização que eu não tinha, essa coisa de grilagem, é uma coisa mais que eu não tinha. Então eu fui para o lado do condomínio, e como eu já trabalhava com mediação, eu falei, olha, por que eu não vou conversar com essas pessoas ao invés de ficar brigando com elas? Ela desrespeitou uma norma do condomínio. Sim, mas por quê? O que está acontecendo com ela? Qual o problema dela? O que levou essa pessoa a entrar nessa espiral do conflito? Não é? O que levou essa pessoa a sair de uma vida normal, a bagunçar a vida dela e querer bagunçar a vida dos outros? Então, aí, com isso, engraçado é que a Petel fazia isso lá em São Paulo, e eu não conhecia ela, e eu fazia isso aqui em Brasília, e ela não me conhecia. Lógico que ela fazia numa atuação muito maior, era a tese dela, né, do mestrado e tudo, e eu não, eu fazia na intuição, por conta de ter especialização em mediação já, né? E aí nós nos conhecemos, e aí as figurinhas juntaram, né? Olha, você já faz isso aí? Eu tenho uma tese e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não tenho tese nenhuma, mas eu faço. E aí nós começamos, nós fomos à Espanha juntas, ela apresentou a tese dela lá no FIMEP, no fórum, foi muitíssimo bem recebida, não é? Todo mundo aplaudiu ela muito, porque é, de fato, uma concepção nova de vida, né? Para essas pessoas que convivem no cotidiano, que se veem praticamente todo dia nos elevadores, nas áreas comuns, hoje em piscinas, em quadras, não é? Do condomínio, e não podem não podem passar a vida de cara feia um para o outro. Elas precisam compreender como funciona essa convivência e compreender que a convivência pode ser pacífica, na verdade, ela deve ser pacífica, deve ser harmônica, e a mediação pode ajudar em muito, não só nas relações do condomínio, dos condôminos, mas também das relações de contrato com o condomínio, não é? E todas as relações que o condomínio de fornecedores e tudo mais. Pretel, é com você. Alô? Oi, estou aqui. Você está me ouvindo? Estou aqui, estão me ouvindo? Tá. Eu estou te ouvindo. Então, por enquanto, era isso que eu tinha que dizer. Você tem algo mais aí sobre esse pedacinho do tema? Porque o tema é imenso. Então, a Beth lembrou aqui, né? Duas coisas que ela pontuou que eu acho bem importante. Trabalhar sem receber. Quando a gente faz algum trabalho, que ainda que seja um trabalho voluntário, mas que te dá alegria, te dá prazer, você vê um resultado nele, é muito interessante, né? Então, assim, aqui no Tribunal de Justiça, eu comecei a trabalhar com a mediação em 2004. E agora, de um ano para cá, é que tem uma pequena remuneração, às vezes. Né? Então, assim... Não acostuma. Às vezes, né? Nem sempre. Mas, e os meus colegas lá atrás falavam assim, mas Pretel, você vai de graça, né? Para que você faz isso? Quantas pessoas a gente acaba ajudando a solucionarem seus conflitos? Porque a gente acredita que essa é a forma de resolver conflito. A gente não acredita que processo seja a forma de resolver conflito. E assim, eu preciso também voltar um pouquinho para trás. Eu fui fazer a pós-graduação em métodos alternativos de soluções de conflito, porque eu tentei, gente. Eu fiz a de processo civil antes. E assim como a Beth, eu tentei, eu fiz direitinho. Porque eu fui fazer a de processo civil porque eu tinha acabado de me formar em direito, e aí eu vou fazer uma ressalva. Eu também sou formada em administradora de empresa, né, no tempo certo de escola. Então, a gente tem que salientar isso para os mais novos, inclusive. E, assim, estudei a minha vida inteira,
Mas a hora que eu cheguei no direito e no processo civil, tá bom, nós temos as teses, nem tudo se resolve pela mediação, mas aquilo me trazia agonia, porque eu tinha, enquanto administradora de empresas, dentro das minhas empresas, eu tinha que resolver as questões em 2 dias, 3 dias, 5 dias. E aí, quando eu cheguei no fórum, há 2 meses, há 3 meses para juntar uma petição. Eu falava, mas como é que é isso, né? Então, assim, aquele susto. E aí, agora, às vezes, tem processos nossos que levam 1 ano para dar um andamento. E agora, Sabe, com a pandemia, tem andado mais rápido aqui. os processos físicos estão parados, né? Então, as portas dos fóruns aqui em São Paulo continuam fechadas e os processos físicos estão parados. Então, quando eles vão andar novamente? Né? Sei lá. Eles não são Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu senti? Eles não são menos importantes. Mas, assim, voltando só, né? Então, assim, voltando um pouquinho, a mediação, eu sempre falo, e friso isso, ela não é milagre, né? Tem gente que acha que mediação é milagre. Tudo é mediação. Não, né? Tem muita coisa, nós precisamos, sim, discutir o direito, o processo civil, está aí para isso, todos nós somos advogados, então temos que nos utilizar dos instrumentos disponíveis, mas que a mediação bem implantada, não tenha dúvida, ela vem para modificar todo um sistema. Fala aí, Beth. E eu penso assim, os colegas que estão ouvindo a gente, que são advogados, eu penso também que a gente, atuando com a ferramenta da mediação, a gente tem uma qualidade na escuta do cliente, melhora o jeito que a gente percebe o conflito, e a gente dando para eles uma possibilidade de poder fazer uma outra coisa diferente do processo. Olha, vamos tentar. Está no preço. Eu vou te cobrar 10 mil mesmo. Então, deixa eu tentar a mediação. Eu não vou te cobrar menos se der certo na mediação. É o mesmo preço. Então, vamos tentar. Porque se der certo, ao invés de você esperar 10 anos, você vai resolver em 4 semanas. Vamos tentar. E isso dá para o teu cliente você vira um advogado solucionador, um advogado que tem uma solução, um advogado que resolve uma questão, e não aquele advogado que faz processo. Ele faz um processo, tem 250 processos, mas qual a resolutividade disso? O que você tem como advogado dentro da sua clientela de resolutividade? Eu tenho 10 ações, mas eu tenho 300 clientes que me pagam todo mês para que eu atenda como mediadora, ou para que eu resolva aqueles conflitos de uma forma diferente. Ou não, eu tenho 500 processos na justiça, mas eu já recebi de um, não recebi do outro não sei o quê. E a resolutividade, a satisfação daqueles clientes e a sua satisfação pessoal é reduzida, porque você não vê o negócio caminhar. Então, você vê, eu costumo dizer, Pretel, assim, que a gente perde o direito pelo processo. Porque o negócio é tão engenhado, é tão, sabe, tem milhões de... Oi? Tá ruim? Melhorou? Melhorou? Não. Eu costumo... Oba! Tá melhor? Não? Pode seguir. Está com ruído estranho. Tem outras melhor agora, gente? Com o microfone aberto, Emílio, e aí da microfonia, entendeu? A Beth e a Pretel estão com o microfone aberto, mas tem outras pessoas com o microfone aberto. Se a gente puder pedir para que feche o microfone, porque aí não dá essa... Eu acho que você mesmo pode fechar, não pode? Não, eu não estou como administradora. Tá? Tá? Mas só pedindo também as pessoas fecham, tá? Mas, sim, claro. Tá bom? Obrigada. Então, eu penso, voltando aqui, que
a satisfação pessoal, a sua satisfação enquanto advogado, enquanto profissional, por trazer aquela solução, por ter resoluções, por ter resolutividade no teu trabalho, é muito maior do que ficar acumulando processos que vão depender do julgamento de um terceiro, que vai entender ou não aquilo que você botou no papel. Como é que vai ser? Não é? Então, é muito mais factível aquelas duas partes que têm um problema, que têm uma questão, que elas sentem e resolvam. Olha, vou dar um exemplo aqui agora nessa pandemia, até estava conversando com a Vânia. Aqui em Brasília, por incrível que pareça, a mediação cresceu muito na pandemia. Por quê? Como a questão do processo digital, a gente não sabia se vai entrar, porque o advogado tem aquela coisa de ir falar com o juiz, né? Então, como não tinha como ir falar com ninguém, e era um processo que precisavam de antecipação de tutela, de não sei o quê, muita gente começou a ir tentar solucionar as coisas pela mediação. Então, eu, como já fazia, apareceram, até brinquei e falei, gente, são 3 coisas, um em cada área, né? Um cliente que era inquilino de um shopping, uma cliente que era inquilina de uma loja comercial na cidade e um inquilino de um apartamento residencial. Todos os 3, a posição deles era: eu vou rescindir o contrato, porque eu não vou poder pagar. Aí, eu tenho que entrar na justiça, porque eu tenho que ter uma liminar, porque o juiz tem que me dizer que eu não preciso pagar, porque eu quero deixar, porque tem a questão do caso fortuito, ele já vem pronto, né? Porque agora o Google ensina tudo para o cliente, né? Ele já chega no escritório sabendo tudo que ele quer. Aí, falei, não, vamos sentar, vamos conversar com o proprietário, quem sabe a gente consegue um acordo. Em todos os 3, nós fizemos acordo, fizemos mediação, levamos para uma câmara de mediação, fizemos mediação e conseguimos fazer acordo nos 3. O mais incrível foi o do condomínio, o do shopping, que o cliente queria entregar a loja, mas aí como aqui o Ibanez, o nosso governador, disse que os shoppings iam começar a funcionar, e foi praticamente na mesma semana que eles sentaram para negociar, então eles resolveram, num acordo, testar ficar com a loja por mais 6 meses, e aí, se não desse o faturamento X, que eles estipularam lá, ele então vai entregar a loja. Então, você vê, em 2 sessões de mediação, quer dizer, 15 dias, nós resolvemos o problema, temos um título executivo, não é? Porque a mediação assinada por um mediador é um título executivo, tá certo? E não precisamos esperar que um juiz viesse dar uma resposta. As partes sentaram, as partes negociaram, fizeram como eles entenderam melhor e acabou. Então, e eu ganhei meu dinheiro igual, entendeu? Então, é importante que o advogado saiba, ele não vai perder o dinheiro dele, ao contrário, porque aí esse cliente vai dizer, eu fui lá no meu advogado, o seu entrou com a ação, está demorando esse tempo todo, e o meu já resolveu. Não é? O meu já resolveu, porque eu fui lá numa mediadora e a gente resolveu, conversou, resolveu, tudo certo. Então, são essas peculiaridades da mediação, essas nuances que o advogado pode usar sem se descaracterizar como profissional do direito, não é? Porque ele é um solucionador de conflitos, não é? E continua sendo um profissional do direito, continua sendo um solucionador de conflitos e consegue efetividade, resolutividade na sua atuação. Pretel. Agora é minha vez. Se eu deixar, né? Deixa teu microfone aí, Beth, para não dar barulho. Assim, o que acontece? E vocês veem a nossa intimidade, né? Fecha teu microfone aí, Beth, né? Tranquilo. É aquela história, como ela bem falou, a mediação, gente, principalmente na área de condomínio, ela está sendo utilizada mundialmente. Por que eu falo que ela está sendo utilizada mundialmente? Porque eu realmente apresentei meu trabalho lá no FIMEP, a Beth esqueceu de dizer que é Fórum Internacional de Mediadores Profissionais, né? Esqueceu, eles não podem saber o que é FIMEP, Beth. E aí, esse ano aqui, eu tive a alegria
de um colega mexicano numa palestra para aquilo que lá no México é parecido com uma associação como essa aqui. Eles estavam falando sobre a mediação e ele mencionou meu nome e meu trabalho, né? Então, assim, na Itália, a mesma coisa, na Argentina, a mesma coisa. Principalmente a Itália e a Argentina, eles estão muito avançados. Então, nós temos aí duas vertentes ou três no condomínio. A Beth falou uma questão do advogado trabalhando para com a mediação, né? Então, o advogado hoje, aquilo que eu falei, o advogado moderno, ele tem que saber o que é conciliação, mediação, arbitragem e ver qual é o caminho que ele, junto com o cliente dele, vão seguir, né? Qual o primeiro caminho que eles vão seguir? Se é o caso ou se não é o caso. Se for o caso, ele tem que, a atuação dele enquanto advogado é de orientação muito maior do que a questão que o cliente chega no escritório, conta para o advogado o seu problema, você dá uma procuração para ele assinar, e aí ele pega e fala assim, bom, agora o problema não é mais meu, é do meu advogado, ele que se vira, eu não quero nem saber, né? Hoje não. O advogado ele tem que saber conversar com o cliente dele, com essas opções que nós temos, né, para poder decidir qual é o melhor caminho. Como bem a Beth ressaltou, e eu também tenho falado aqui em São Paulo, ninguém tem que falar nos honorários menor. Por que menor? Se eu estou entregando um produto mais rápido para o meu cliente, com mais eficácia para o meu cliente, por que eu tenho que falar em cobrar menos? Eu entreguei melhor, né? Essa é a questão vista pelo ponto de vista do advogado. E quando há resistência dos colegas, eu briguei com essa resistência o tempo todo, eu digo a eles, olha, tem mais de 60 artigos falando de mediação dentro do Código de Processo Civil. É só procurar, joga lá no Google, põe as palavras-chave que aparecem. O legislador não ia se dar esse trabalho para virar letra morta. E agora, e depois veio a lei da mediação em 2015. Então, assim, agora, mais do que nunca, nós estamos vendo a questão dos próprios tribunais dizendo, olha, gente, se todo mundo for entrar com ação, nós também não vamos dar conta. Então, quando a gente fala novo normal, não é para resolver o problema, eu não tenho nada a ver com o judiciário, não quero saber de resolver o problema dele. Não, você não quer saber de resolver o problema dele, mas você tem que resolver o problema do teu cliente. E aí você não pode dizer para o teu cliente, olha, eu vou distribuir a ação, né, como a gente tem que falar para o cliente, quando vai resolver? Deus sabe, pergunte a Deus. Se tem alguém que sabe quando vai resolver um litígio em qualquer tribunal do mundo, é Deus. Ninguém tem a previsão do dia que será sentenciado ou do dia que terá um acordo, e etc, etc. As decisões. Ninguém pode dar uma data, né? E, por outro lado, a gente tem que ver a mediação propriamente dita. O que é a mediação propriamente dita? Por que eu falo que ela é tão valorosa para o condomínio? Primeiro que a questão que o condomínio, e aí os meus colegas falam assim, Pretel, você não sabe que ele é uma figura jurídica, mas acontece que ele tem CNPJ, é híbrido, alguns veem como uma sociedade. Eu falo, sei tudo isso, fui na escola, aprendi e tal, mas todos vivem debaixo do mesmo teto, como uma família, com costumes diferentes, com educação diferente, né? Com princípios de vidas diferentes, mas eles têm que conviver debaixo do mesmo teto, em regra. Ou, nos condomínios horizontais, eles têm que se conviver também pacificamente. E aí o que acontece? Para o condomínio, por que é interessante a mediação? Eu sempre falo, e também defendo a ideia de que no condomínio, todo condomínio devia ter no regimento interno dele, como um procedimento antes de uma advertência ou de uma multa, a mediação. Por quê? Porque a hora que a pessoa, e aqui qualquer um que está aqui nessa sala, que trabalha com condomínio, que é advogado, pode confirmar isso. Se a pessoa, dentro de um condomínio, ela leva uma advertência
que ela entende que essa advertência não é uma advertência justa, ela não cumpre. Aí ela leva a multa, ela não paga. Sendo que, se nós chamássemos essa pessoa antes e conversássemos com ela, o resultado seria outro. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. Já tem condomínios, tanto no Rio como em São Paulo, que já estão se utilizando bastante da mediação em condomínio. Bastante. Eu digo mais, eu digo que hoje a mediação condominial, para as administradoras, ela também tem que ser vista de forma diferente. Ela veio para ficar. Ela é um instrumento, né? Ela é um instrumento de gestão. Então, do mesmo jeito que a administradora tem que é ela quem aconselha o síndico do quem conserta elevador, quem conserta jardim, a pessoa da bomba do condomínio, a bomba de água e tantos prestadores de serviços que nós temos no condomínio, ele tem que ter como instrumento de gestão. Essa é a questão. Então, vocês vejam que a mediação condominial, ela mexe num sistema como um todo. Ela não mexe só com o advogado. Quando eu falo mexer no sentido de tirar as pessoas daquilo que a gente fala da zona do conforto, né? Quer dizer, pensar diferente, né? Então, assim, é o advogado que trabalha para condomínio. Advogado, ele não foi treinado para a solução de conflitos, ele não pode confundir os papéis. Nós temos um código de ética, nós não podemos confundir papel, tá certo? Então, assim, o advogado ele tem que orientar, mas ele tem que falar, olha, isso aqui é uma casa de mediação. Ele também pode levar ao condomínio, indicar ao condomínio a mediação e acompanhar aquela mediação. Porque, senão, as pessoas vão viver em verdadeiros relógios bomba, né? Quer dizer, a qualquer momento explode. Não raro, e assim, em São Paulo e o Rio, até mais comum que em outros lugares, por conta do anonimato, as pessoas, às vezes, chegam por causa de uma briga boba de vizinho, por barulho, chega a tiro, chega a morte. Por quê? Porque ninguém antes conversou com essas pessoas, né? Então, eu entendo que daqui para frente esse sistema vai ter que ser melhorado, vai ter que ser aperfeiçoado. A mediação, ela sempre existiu desde os primórdios, né? Mas hoje é que a gente tem isso como um verdadeiro instrumento a ser utilizado. E eu falo que as pessoas têm que se atentar a essa questão para que a gente consiga transformar a sociedade. Às vezes, os meus colegas falam assim, Pretel, mas a transformação começa na escola. A escola é muito importante, mas eu digo que a transformação, a mediação condominial, ela é tão importante porque começa-se em casa. E onde é a nossa casa? No condomínio. Então, ela começa em casa. Começa onde? No condomínio. É por isso essa transformação social necessária para que a gente atinja a pacificação, né, que tanto nós queremos, né? Principalmente nas grandes metrópoles, a violência ela fica cada vez mais exacerbada, né? Então, por conta até dos valores. E na Itália, a mediação ela foi utilizada como uma medida socioeducativa. Por isso é que eu falo que no país, no Brasil, trazendo a mediação para dentro dos condomínios, ela também será utilizada como uma medida socioeducativa. Então, assim, a pessoa ela é obrigada a participar, tá? Ela é obrigada a participar, mas ela não é obrigada a concordar. Então, como é que funciona isso, então, Pretel? Assim, ela é obrigada, ela vai lá, participa, o mediador, o conciliador que está lá, ele fala para ela, explica para ela como é, como é que não é, qual é o objetivo, explica tudo. Não, eu não quero participar. Então, tá bom, você não quer participar, pode ir embora.
Aí, no próximo conflito que ele tiver, ele vai, de novo, ser obrigado a ir na conciliação e na mediação. Chega lá, o mediador vai falar tudo, como é que não é, para que serve, quanto tempo, etc, etc, etc. O regramento de todo o procedimento, porque tem todo um regramento, né? Então, aí, o que acontece? Na terceira vez, ele vai pensar, ó, ou ele não vai fazer, ele não vai cometer a infração, tá certo? Ou ele vai repensar a forma de viver. Por isso que eu falo que ela funciona como uma medida socioeducativa. E para dentro dos condomínios, é fundamental. É fundamental. É por isso que nós, enquanto advogados, apesar de nós ter tido, todos nós aqui, uma formação mais formal do que as outras carreiras, hoje nós temos que nos reinventar também, né? Então, assim, reinventar no sentido de, olha, nós estamos fazendo aqui uma palestra online. Qualquer um de nós falasse, o pessoal da TI vai falar assim, é que vocês estão atrasados, a gente já faz isso faz 4, 5 anos. Nós estamos atrasados, mas chegamos, né? A mesma coisa em relação à mediação, né? Daqui a pouco, com essa implantação, a gente vai conseguir reverter esses conflitos cada vez mais comuns. E durante a pandemia, isso foi muito visível. Por quê? Porque as pessoas estavam achando que elas moravam em qualquer lugar, menos na casa delas. Então, eu vou falar para vocês uma rotina aqui em São Paulo que não é tão incomum, tá? De segunda a sexta, se trabalha o dia inteiro, à noite as pessoas normalmente vão para algum curso de especialização, ou vão para alguma palestra, ou vão para alguma coisa para se aperfeiçoar. No sábado é o dia de dar conta das tarefas domésticas, então elas também estão fora de casa. No domingo é o dia que elas falam uma para as outras, vamos almoçar fora para dar uma relaxada? Isto é, ninguém vivia dentro de casa. Ninguém percebia qual era o tamanho da sua sala. As construtoras vão ter que rever, por exemplo, que as pessoas não moram em varanda. As pessoas descobriram que elas não moram em varanda grande, elas moram na sala. A sala é pequena, a varanda é grande. Então, assim, os conceitos das construtoras também irá mudar com essa pandemia. O conceito do que é, no meu entendimento, né? Área comum, área exclusiva, nós temos aí questões, projetos de lei transitando que muitas vezes vão interferir diretamente na área privativa. Também temos que estar atentos nessa questão. É importante porque a propriedade, no tempo todo, ela está envolvida com a mediação condominial. Mas ela está envolvida tanto na questão da parte comum, como da parte exclusiva. E que para o mediador e para o conciliador que irá atuar nessa área, ele tem que ter muito dentro dele todos esses conceitos. Porque senão ele não consegue fazer uma única pergunta. Ele não tem como ele dar andamento, ele não pode interferir, não, mas ele tem que perguntar, né? Uma das técnicas é a técnica das perguntas. Então, ele vai ter que saber como fazer. Então, gente, isso tudo é um trabalho que a gente continua falando, agradeço essa oportunidade aqui, para mais uma vez a gente poder falar para as pessoas dessa necessidade, né? E acho que nós estamos caminhando com a pandemia. Aqui em São Paulo, fui procurada várias vezes nesse período, algumas eu fiz aqui pela internet, porque eu sou risco, né? Vocês estão vendo? Não posso sair, estou presa em casa, né? E eu não costumo falar, mas hoje eu vou falar. Eu tenho uma mãe de 88 anos e, portanto, eu não posso nem sair, nem que eu quisesse, porque eu tenho alguém aqui que eu não posso colocar em risco. E tenho sido procurada pelos advogados, né? Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui.
Porque não raro eu escuto os colegas falando assim na televisão: olha, quando tem um conflito, as pessoas têm que ter bom senso. Se as pessoas tivessem bom senso, não teria o conflito. E, como eu disse, advogado não foi treinado para isso. Ele pode até ser, se ele fizer o curso de capacitação, ele vai ser um mediador, como qualquer pessoa maior e capaz pode ser um conciliador e mediador, está na lei, né? Agora, ele não foi treinado para isso. Então, a gente tem que dizer que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel e uma função dentro dos condomínios, né? E a mediação ela veio realmente para ser esse instrumento de gestão e para que ela faça o seu papel de pacificação social. Diga lá, Beth. Pois então, Pretel, esse nosso bate-bola é ótimo, né? Você sabe que eu adoro. Porque a gente acaba que vai completando um pouco o que a outra fala e isso é muito bacana. Aproveitando, né, um pouquinho do que você falou, eu entendo que a mediação ela não é só um instrumento de gestão para o administrador. Ela é um instrumento de gestão para o administrador, sim, de um condomínio, de uma empresa, de uma escola, não é? Por quê? Ela pode abaixar, diminuir o nível, não é, da tensão do conflito para -2, dependendo de como que a coisa for tratada. Mas também, assim, agora pensando no advogado, porque eu estou dando mais esse foco para o advogado, tá? Pensando no advogado, eu fico pensando assim, poxa, o advogado, eu às vezes eu vou fazer uma audiência e pego uns advogados assim, durões, sabe? Fechados. Você também deve pegar. E eu fico pensando, poxa, eles não tiveram o que você disse, a oportunidade de serem treinados de uma outra forma. O treinamento que a gente tem na faculdade, ele é um treinamento o quê? Adversarial. Olha, você tem que entrar com um processo para ganhar. Não é? Mas na acordo, Deus me livre, eu vou ganhar essa ação. Porque esse é o que te ensino, isso é o teu papel enquanto advogado, é ganhar. Você é forjado para ganhar. Você fica procurando as vírgulas, os detalhes, as coisas para dar a volta no outro. Não é? Você fica procurando uma jurisprudência, alguém que consegue, né, dar uma ideia, uma corrente de pensamento e tudo para você fazer o quê? Ganhar, porque esse é o seu objetivo. Então, os advogados mais velhos, por incrível que pareça, têm tido mais abertura para tratar a mediação do que os advogados mais jovens. Eu tenho notado isso, os mais jovens, eu não sei se é pelo desejo de sair da faculdade e ganhar os processos, e os mais antigos, eles têm já têm a vivência que eles carregam, não é? Então, tem um espaço de abertura para o diálogo maior do que os advogados mais jovens. E quando eu dava aula de mediação na faculdade, eu dizia assim, olha, gente, vocês pegam o Código de Processo Civil, sabe aquelas caixinhas de incêndio? Coloca dentro, com aquele machadinho do lado. Só mexe, só abre em casos de emergência. O Código de Processo Civil, o direito, quer dizer, o processo em si, ele só deve ser usado pelo advogado moderno, pelo advogado que quer solução, pelo advogado que quer trazer uma visão do direito nova, quando não tiver outra saída. Até o próprio Código de Ética do advogado hoje já diz isso, que o advogado tem que falar para o seu cliente da possibilidade de se resolver a coisa de forma diferente do processo. Eu até coloco isso no meu contrato, que eu ofereci para ele, não é, essa possibilidade e que ele quis ou que ele não quis. Por quê? Porque amanhã, aqui em Brasília, já teve um processo desse, ou eu tive notícia de um processo desse, de que a parte entrou com uma ação contra o advogado
porque o advogado não disse para ela que ela podia resolver isso extrajudicialmente, conversando, mediando. E foi para o processo e perdeu. Aí alguém falou para ela, como assim, seu advogado não falou que você podia? Eu falei, não falou, pegou o contrato, não tinha nada. Então, isso é uma questão, inclusive, de cláusula de contrato. A colocação de que foi oferecido para esse cliente essa possibilidade, não é? E também, Pretel, quando você fala que a educação vem da escola e que o condomínio hoje é o lar, né? E que a educação do nosso tempo vinha de casa. Né? Nós somos do tempo em que as mães não se furtavam de educar seus filhos. Não é? As famílias, na verdade, não se furtavam de educar seus filhos. Vamos deixar a coitada da mãe aí, a carga pesada. Mas a verdade é essa. Então, hoje, há uma terceirização, não é, dessa educação para a escola. Na verdade, a escola deixou de ser um lugar de aprendizado de matérias formais, de português, matemática, não sei o quê, para ser... As pessoas deixam seus filhos na escola e acham que eles vão aprender tudo lá. Então, acho que é por isso também que a mediação escolar tem esse papel hoje. Mas quem quer ir para casa, sai do trabalho cansado e fala assim, putz, vou ter que encontrar no elevador com aquele cara chato. Você não quer isso. Você quer pensar, puxa, eu quero ir para casa e quero encontrar... se eu encontrar aquele meu amigo legal no elevador, vou pedir para ele isso, vou conversar com ele aquilo. É um outro paradigma. Então, as pessoas querem ir para casa e se sentir confortáveis, principalmente hoje, com essa pandemia. Então, ninguém quer que o vizinho faça barulho que o incomode. Você quer o quê? Que o vizinho tenha uma empatia. Que ele pense, nossa, meu vizinho está lá, do outro lado. Né? Está todo mundo em home office. Vizinho, você vai trabalhar hoje de manhã? Eu também, então, vou trabalhar de manhã, porque de tarde eu quero tocar bateria. Falou? Vamos organizar isso? Vamos. Não. O que eles fazem? Não se conversam, não se falam, e um pega e toca a bateria na hora que o outro está trabalhando. Então, é uma sociedade onde as pessoas não conversam, onde as pessoas não dialogam, porque é uma coisa simples de resolver. Mas não existe uma cultura de diálogo, não existe uma cultura de empatia, de você pensar no outro, não é? E essa coisa do individualismo, não é? Ela, de certa forma, trouxe para a sociedade uma dificuldade muito grande de você dividir espaços, de você conviver um com o outro, e nós estamos passando por essa pandemia e sentindo isso. Nós não, eu e você não, Pretel. Quem conhece mediação, não. E quem conhece mediação, toca na porta do vizinho e fala, vizinho, escuta aqui, não dá para a gente resolver isso? Mas quem não conhece, quem não foi educado, a gente não foi educado para isso. Então, o que o vizinho faz? Ele liga para o síndico. Por que ele liga para o síndico? Porque quando ele era pequeno, ele chamava a mãe, quando ele foi para a escola, ele chamava a professora, quando ele foi para o trabalho, ele chama o chefe, então, no condomínio, ele vai chamar o síndico. Ele não consegue resolver os problemas dele. Ninguém ensinou para ele. Então, ele chama o síndico. Aí o síndico, não, então eu vou multar. É o que a Pretel falou. Não, vamos conversar com essa pessoa. Vamos abrir a porta do diálogo. Vamos entender o que levou essa pessoa a tomar essa atitude, a tocar essa bateria, ou a fazer... Agora teve um comentário aqui sobre as reformas, né? A fazer essa reforma, qual a importância dessa reforma para você? Isso é um caso de vida ou morte? Isso é um caso de necessidade preemente? O que é essa reforma para você? Porque se essa reforma for uma questão de vida ou morte, for uma coisa importante, e você conseguir a empatia do outro, não vai ter problema você fazer a reforma. Agora, se vocês não se conversam, e se você não consegue essa empatia do outro, como que você vai conseguir fazer a reforma nesse momento de pandemia? Não vai conseguir, vai todo mundo entrar com ação na justiça, o juiz vai dar liminar e o processo vai... Para tirar participante mais o quê? Para levantar meu pulso.
Saiu? Etevaldo, por favor, desliga o microfone, por favor, tá? Obrigada. Obrigada, Vânia. E aí a gente fica numa situação de o que precisa nessa sociedade, o que eu preciso nessa sociedade? De pessoas que olhem no olho do outro e conversem, e se falem, e se respeitem, e se apreciem, e tenham a tão querida empatia com o outro. E é fundamental, sim, que isso seja feito no condomínio, é fundamental que hajam, eu acho que no condomínio deveriam haver momentos de lúdicos entre os condôminos, festas juninas, festas de fim de ano, onde as pessoas pudessem se integrar, se conhecer, as famílias participarem, e isso se tornar uma forma de criar esse canal, esse vínculo, para que as pessoas... Não é que, eu não vou incomodar o síndico. Não é porque você não vai incomodar o síndico. É porque você tem competência, você aprendeu a conversar com o outro. Você não tem medo que o outro... Porque às vezes você fica, eu vou ligar para o outro, para o vizinho, e ele vai dizer para mim não sei o quê. Não, liga, você não sabe o que ele vai te dizer. Não fica no si, né? Liga e conversa. Fulano, isso e aquilo, mas isso você precisa aprender, né? E a mediação tem esse papel pedagógico de ensinar para as pessoas que é possível dialogar. É possível, não precisa chegar a acordo nenhum. Pode não chegar, mas vocês conseguiram conversar de uma forma civilizada e até compreenderem que naquele momento não vai dar para fazer acordo. Olha, eu sinto muito, gostaria muito de te ajudar, gostaria muito de ceder, mas eu não consigo encontrar dentro de mim um respaldo moral, ou respaldo ético, ou mesmo de felicidade para poder estar concordando com isso que você está me propondo, ponto. Mas de uma forma civilizada. E não... Aí sim, olha, então eu vou judicializar a questão. Perfeitamente, judicializa, pronto. Mas não precisa ficar de mau humor com a pessoa, de cara feia, brigado. Não, isso é só uma decisão pessoal. A pessoa não precisa concordar com tudo que o outro quer. Não precisa ser bonzinho, precisa ser respeitador, precisa ser educado, precisa ter empatia. Ser bonzinho e ser bobo é outra coisa. Não tem nada a ver com o processo. Né? Então, é muito importante que os síndicos percebam isso, que as administradoras percebam isso e que os advogados percebam isso, porque o primeiro lugar onde o síndico vai é no advogado. Doutor, o que eu vou fazer? Vamos mediar? Vamos conversar? Vamos ver o que a gente consegue. Então, o advogado, nesse caso, ele é o primeiro amigo da mediação, porque ele que pode indicar para o seu cliente, nesse caso o síndico, a mediação. Ou no caso de uma construtora, eu sou advogada de uma grande construtora. Doutora, o que eu posso fazer? Olha, a gente não vai conseguir entregar o imóvel no dia. Não vai conseguir entregar o imóvel no dia? Não. Estamos com problema na construção, faz uma reunião com todos os promitentes compradores, faz um café da manhã, chama todo mundo, conversa, explica. Gente, pode ser que dos 200, 2 judicializem a questão. Mas, com certeza, os outros 188 não vão judicializar. Por quê? Porque houve uma empatia daquela empresa com aquelas pessoas. Houve uma satisfação, houve um cuidado com aquela pessoa, não é? Um respeito por aquelas pessoas. Ninguém mandou uma notificação extrajudicial, um papel frio, timbrado. Não. Se olhou no olho dela e disse, olha, nós gostaríamos muito de entregar o imóvel, nós estamos com o nosso cronograma um pouco atrasado, por causa disso ou por causa daquilo, e está havendo isso. Então, eu duvido, pela experiência que eu tenho, que a gente vai ter mais do que 2 ou 3 pessoas que vão propor uma ação judicial. Porque você criou um laço com aquela pessoa, você tem um vínculo com aquela pessoa. E isso, é lógico que quem vai fazer isso não é o porteiro da construtora, é um diretor,
para dar para aquela pessoa um conforto. Né? Olha, a construtora mandou, fez uma reunião, nos convocou, um dos diretores nos explicou. Então, essas coisas... isso é uma mediação? É uma mediação preparada, coletiva, e em que todos vão ser escutados, e a construtora também vai ser escutada. Pode ter um terceiro, um mediador ali para trabalhar essas partes? Pode. Então, isso pode trazer o quê? Um benefício? Claro. É óbvio que sim. Quanto de demanda judicial essa construtora vai deixar de ter? Quanto de satisfação? Esses clientes todos que vão sair falando do trabalho e de como ela atuou com o atraso da obra. Né? Então, essas coisas são coisas que um advogado que está antenado com o que está acontecendo no mundo, ele pode trazer de qualidade para o seu cliente, trazendo para ele a proposta de utilizar a mediação como o primeiro passo, não é? Antes de qualquer propositura de demanda judicial. Tá certo? Pretel, mais alguma coisa que eu tenho esquecido? Então, eu acho importante também falar da questão, como você falou aí da construtora, a questão da mediação dentro das assembleias de condomínio. Porque, em vez de você ter um presidente... Bem lembrado. Em vez de você ter um presidente na assembleia de condomínio, você tem um mediador. Porque ele vai fazer um regramento para aquelas pessoas, né? E dentro desse regramento consegue convergir todas as ideias, porque ele tem as técnicas e as habilidades necessárias para fazer com que uma assembleia de condomínio transcorra muito mais pacífica do que quando não existe o mediador. Esses dias aqui em São Paulo, vocês devem ter visto, porque viralizou, inclusive, nos grupos do WhatsApp, uma assembleia de condomínio que teve aqui em São Paulo, que voou cadeira para todo lugar, acabou passando na televisão, e um dos colegas, ele era advogado de um dos condôminos, e aí ele filmou na hora, depois de se proteger, e mandou para mim: Pretel, você não quer vir aqui, né? Falei: não, agora assim não. Então, porque potencializa. Por que a mediação condominial ela tem uma característica que eu já falei aqui e eu vou reprisar, tão diferente das outras, que você envolve a propriedade. E a propriedade, para nós, ela está muito arraigada. Na nossa cultura, ela é muito arraigada. Na nossa cultura, até a nossa idade, até a nossa geração. Hoje, você pergunta para uma pessoa de 20 anos, ela fala assim: para que eu vou ficar querendo casa aqui ou ali? Eu quero conhecer o mundo. Já é uma outra concepção. Se você perguntar para o cigano, é uma outra concepção de propriedade. Aqui em São Paulo, nós temos, no bairro de Santana, um condomínio que é só de cigano, mas ninguém que não seja cigano entra. Por quê? Porque uma das características deles é não fechar as portas. Porque tenda tem porta? Não. Então, por que ele vai fechar a porta? Faz parte da cultura dele. Mas, para nós, a propriedade é muito arraigada. Então, assim, não raro, você escuta assim, eu sempre dou esse exemplo, às vezes, em sala de aula: onde é que você mora? Eu moro naquele prédio. Não, você não mora naquele prédio. Você mora naquele andar de cima para baixo, da direita para a esquerda, aquelas duas janelinhas. É ali que você mora. Ali é a tua propriedade exclusiva. Mas será que ela é tão exclusiva assim? Se eu tiver um problema na coluna do prédio, eu sou obrigada a abrir a porta? A coluna está dentro do meu apartamento. Como é que a gente faz? Vocês querem ver um exemplo? Esse exemplo, eu sempre cito a fonte, porque as pessoas pegam muito a minha fala e ficam repetindo aí como autoria, né? Então, quando eu falo alguma coisa dos outros, eu cito a fonte. Nós temos um juiz aqui, que é o coordenador do Sejusques aqui de São Paulo, que é o doutor Ricardo Pereira Júnior. E ele conta, ele é juiz de direito da 12ª Vara Civil Central da capital, aqui no João Mendes, de família, né? E ele conta essa história.
as pessoas, quando ele era juiz no interior ainda, antes de chegar aqui, tinha lá uma briga de condomínio em que a pessoa fazia um determinado barulho que para o outro de baixo incomodava muito. E numa sessão de conciliação, pôde-se perceber que o que estava acontecendo ali? O andar de cima, eles tinham uma criança especial, e uma criança que tinha convulsão. Então, na sessão de conciliação, chegou-se ao consenso de haver uma troca de quarto. Por quê? Porque a outra pessoa embaixo, ela tinha que trabalhar em casa, antes da pandemia. Mas, por que a gente fala isso? Porque algum juiz pode determinar para qualquer um de nós, dentro da nossa casa, que nós temos que mudar de quarto? Vocês acham que pode isso? Mas numa mediação, numa conciliação, a gente pode. Quando a outra parte, a parte embaixo, soube o que existia em cima, e essa é a parte que é legal de contar, quando chegava a visita, eu já nem escutava o barulho. Ué, você não está escutando barulho? Que barulho? Porque aquela criança especial, de alguma forma, também tocou, passou a fazer parte da família dela embaixo. Né? Porque você não tem como parar uma convulsão de uma criança especial. Se alguém tiver essa fórmula, dê para as mães que padecem desse problema. Empatia, né? Depretel. Hã? Oi? Empatia. Hoje tem muita palavra, empatia, né? Mas assim, é você querer bem ao ser humano, né? Você ter amor ao ser humano. Está faltando muito isso, né? Nas pessoas hoje está faltando muito isso, né? Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu gosto de você. Oh, será que é uma cantada? Não, não é uma cantada, eu só estou falando que eu gosto de você, né? Eu estou expressando que eu gosto de você. Então, está todo mundo conturbado e faz parte da sociedade moderna, né? Então, assim, também quero relatar aqui um fato que, enquanto nós estávamos conversando, eu me lembrei, quando eu era estudante ainda, esse caso, uma amiga minha me convidou para passar uns dias na casa dela em Ilhabela. E lá, eu estava, acho que no 4º ano de Direito, e nós fomos visitar uma amiga da mãe dela. E eles moravam nesses casarões da época colonial, enorme lá em Ilhabela. Eram vários irmãos, não me lembro mais, acho que eram 7 irmãos, e eles brigaram tanto por aquela casa, que o juiz tinha decidido, e assim foi feito. Eu vi um muro do começo da casa até o final do terreno. Dentro da casa, ele mandou construir um muro de alvenaria. Então, aquelas portas de madeira antiga, colonial, uma porta abria para um lado para um irmão entrar, outra porta abria para o outro lado para outro irmão entrar, depois tinha os que entravam pelo fundo, que tinham os quartos do fundo, e tinham alguns que tinham ficado com um pedaço de terreno no quintal. Foi a solução que o juiz arrumou. Ele tinha um imóvel. Então, assim, todo mundo desesperado com a solução, quando eu fui lá, né? Todo mundo desesperado, não era aquilo que eles esperavam. E o que o juiz ia fazer? Dentro do caso concreto, ele achou que aquela era a melhor decisão. Né? Então, não satisfez ninguém. Eles iam ter que achar uma outra forma de conviver entre os irmãos. Tá certo? Né? Então, assim, são esses casos, eu estou falando casos mais visíveis, exemplificativos, mas que isso acontece muito dentro do condomínio. Muito, muito, muito dentro do condomínio. Né? Então, assim, não, eu faço porque eu estou na minha casa. Você está na tua casa, mas você é condômino dentro de um todo. Você está inserido dentro de algum lugar. Você não está sozinho. E essa divisão é uma coisa muito complicada. Né? Então, assim, as pessoas querem ter essa... aqui eu mando. Eu mando, não. Né? A sociedade mudou. Então, mais uma vez, eu quero falar e salientar que eu acho que
acho não, entendo e tenho certeza, tenho falado muito isso, que não, a mediação não só na área condominial, mas principalmente na área condominial, principalmente nesse momento de pandemia, né, em que as pessoas perceberam que não são CPFs, né, porque hoje as pessoas são tratadas pelo número do CPF, então todo mundo percebeu que existe um ser humano que vive ali, que tem problemas. Eu estou falando aqui agora, não sei se deu para ouvir, mas o celular da minha mãe, aquela que eu falei agora há pouco, está aqui na sala e tocou. Ela não está na sala, o celular dela tocou. Então, e nós temos que conviver com as intercorrências, né? Então, assim, as pessoas têm que aprender a viver em sociedade de forma pacífica. Voltando a salientar que nesses eventos que eu participo, também fora do país, pelo menos isso é óbvio que aqui em algumas cidades são mais potencializados, mas esse problema é mundial, viu, gente? O problema do conflito condomínio é mundial. Os colegas relatam assim histórias que não são privilégios nossos, né? São privilégios da humanidade, né? A gente ter que dividir aquilo que é nosso. E aí a gente pode voltar até para a infância, né, Beth? Ou para a Vânia, também chamando a Vânia aqui. Podemos voltar para a infância? Quando a mãe fala, não, é você que vai brincar agora, não é você? Por que é ele, não eu? Né? Então, assim, na mediação a gente tem um regramento. Você tem o porquê, né? E as pessoas acabam entendendo, né? A não ser, e aquilo que eu falei, ressalto mais uma vez, não é milagre, né? Eu gosto muito, vivo mediação 24 horas por dia, mediação condominial 30 horas por dia, mas não é milagre, né? Então, depende muito da pessoa, você depende que dentro dos condomínios você tem pessoas com patologias, tem que lembrar disso, patologia e que convivem, né? Então, com os outros, né? Tudo, e essa nova forma de viver, então, também eu falo sempre, o primeiro condomínio que teve no Brasil foi o Sampaio, aqui no Vale do Anhangabaú, ali no Centro Histórico de São Paulo, mas o grande condomínio, que todo mundo se reverencia, foi o Martinelli, que ele ficou pronto em 1929. Então, ele tem 90 anos. E o Martinelli, para provar que ele não caía, ele teve que morar na cobertura. Se fosse uma pessoa, teria 90 anos e estaria vivo, contando essa história. Se o Nenezinho nascesse e morasse no Martinelli, né, e tivesse 90 anos, ele estaria contando essa história. Então, assim, em 90 anos, essa transformação na forma de viver da sociedade como um todo. É muito pouco tempo em relação à própria humanidade, que antes viviam um do lado do outro e não agrupadas dentro dos muros, né? As civilizações antigas tinham o muro em volta, mas eu sempre pergunto, será que tinha síndico? Essa é a minha pergunta, né? Será que ele tinha um síndico lá? Será que alguém tinha que responder? Talvez, e também tenho falado isso com insistência, e aí eu sempre, agora eu falo, né? Ele não me proibiu de falar, eu, numa reunião da OAB aqui em São Paulo, há 2 anos e pouco atrás, eu lancei a ideia da gente ter um código para condomínio. Teve colega que espantou, disse que dessa vez eu tinha enlouquecido, mas depois gostou da ideia, não ficou tão horrorizado assim. Quando eu falo a primeira vez, todo mundo fica meio assim. Mas eu acho cada vez mais necessário nós termos uma linha mestra, pelo menos, de norte a sul do país, considerando as características regionais, né? Que cada estado nosso é um país, né? Eu que ando para o Brasil inteiro vejo isso na questão toda de cultura local de cada a cidade, de cada estado que eu vou, e mais uma linha mestra,
né? E o dia que eu falei com o doutor Silvio Capanema, que é o presidente de vocês de honra aí também, né? Eu falei, o senhor acha a minha ideia tão estapafúrdia? Ele falou, não, não acho não. Né? Então, assim, aí eu tive a certeza que essa minha ideia pode prosperar, né? Porque a gente precisa perguntar para aquele que tem experiência, para aquele que já viveu muito mais do que nós. Então, acho que realmente se faz necessário um novo código para que as pessoas vejam a forma de conviver, né? E faço também a ressalva que eu acho que tem que ser colocado dentro dos regimentos internos, antes de qualquer advertência, de qualquer punição, a obrigatoriedade da mediação dentro do condomínio. Tá? Então, e por quê? Ah, mas tem que ser na convenção coletiva, porque vai mexer com a propriedade. Gente, mediação é procedimento. É um procedimento. Vai mexer com que propriedade? Né? Não, tem colegas que falam que não pode colocar no regimento interno, tem que ser na convenção coletiva, porque pode mexer. Que convenção coletiva? Oi? Oi, Beth. Na convenção de condomínio? Acho que tem que ser colocado na convenção e não no regimento. Mas eu defendo que tem que ser, que pode sim ser colocada Claro. Pode sim ser colocada no regimento, né? Porque é um procedimento. Concordo com você. Né? E aí a gente vai incutindo isso a todos. E depois tem outra, aquilo que a Beth falou. Dentro do condomínio tem a inclusão da mediação. O que acontece? O empresário fica sabendo, a pessoal que trabalha com escola fica sabendo, né? Isso vai propagando dentro da sociedade. Porque o resultado assim, por que eu sou tão incisiva nisso? Nós não temos os dados para as mediações que são feitas fora do Poder Judiciário, tá? Mas dentro do Poder Judiciário, 90% é bem sucedido. 90%. E é cumprido. Além de tudo, aqui em São Paulo, experiências, condomínios que já contrataram mediadores, que tem dentro do condomínio, eles deixaram de ter um volume de processos muito grande. Né? Então, assim, me perdoem os colegas, mas eu falo que eu não estudei para pedir uma prova pericial para saber quais são os decibéis do latido do cachorro do vizinho. Né? Eu tenho que pedir para o juiz para medir o decibéis do latido para ver se aquele latido do cachorro é tudo aquilo que estão falando. Né? Vamos deixar para o judiciário realmente questões complexas, questões que não possam ser resolvidas pelas partes. Pelas próprias pessoas envolvidas, com o auxílio de uma pessoa muito bem treinada para isso. Né? Sempre falo isso também, mediador e conciliador, ele tem que estudar muito, ele tem que se preparar muito, ele tem que estar sempre atualizado. Né? Então, assim, o CNJ hoje, ele fala 40 horas e mais 60 de estágio para ser um conciliador. Mas a pessoa tem que estudar muito. Eu posso dizer que eu estudo há quase 20 anos isso. Né? Então, assim, a gente tem que estudar continuamente, como o próprio direito. Nós temos que estar sempre nos atualizando. Diga lá, dona Beth. Será que tem pergunta, Vânia? Essa questão... Vânia, tem pergunta? Eu não estou vendo o chat. Aí, assim, cada mediação é uma mediação, né, Pretel? Não tem duas mediações iguais. Então, essa questão da formação é muito importante, porque esse curso do CNJ, ou todos os cursos que tem por aí, não formam você. Eles te introduzem a matéria. O que vai te formar é exatamente aquilo que você vai ler, aquilo que você vai se aperfeiçoar, como que você vai se ver na mesa de mediação,
aquilo que você vai mudar na outra mediação. E, ó, nessa mediação eu falei assim, eu vou mudar o tom, eu vou mudar a fala, eu vou fazer esse tipo de pergunta, não vou fazer aquela. Então, essa sua autoobservação, ela é muito importante, não é, na formação. Não pense vocês que a gente fez um curso, eu fiz um curso fora, a Pretel também, a gente faz estudo e não sei o quê. Ah, não, a gente agora está pronta. Não, eu não vou estar pronta nunca. Eu acho que sempre vou ter alguma coisa a mais para saber, uma nova postura, talvez até uma postura do meu corpo, quem sabe o jeito que eu olho, né, meu tom de voz está meio forte. Então, tudo isso impacta na mediação, impacta em como que você está recebendo aquelas partes. E são coisas diferentes, a atuação como advogada da atuação como mediadora. Quando eu atuo, quando alguém vai no meu escritório e me procura como advogada, eu não atuo como mediador. Eu digo, eu sou sua advogada, eu vou encaminhar isto para a mediação. Eu vou atuar como advogada. E é diferente de quando um advogado me procura, doutora, eu estou aqui com um caso de um cliente que eu quero que a senhora faça mediação. Aí eu vou atuar como mediador. Então, o advogado pode atuar como mediador desde que ele não seja o advogado da parte que ele está representando, né? Vamos combinar que não dá. Não tem ética que dê conta disso. É muito complicado. Então, você tem que separar as coisas direitinho. E a formação é muito importante a leitura, é muito importante essa autoobservação. Quando puder mediar de 2, faça de 2, porque tem sempre o olhar do outro, e o outro pode te ajudar, não é? O outro mediador. E, de preferência, fora do Poder Judiciário. Não tenho nada contra o Poder Judiciário, quando preciso vou a ele, mas o Poder Judiciário tem uma meta, e a meta dele é fazer sentença, é julgamento de processo. A mediação é uma coisa exatamente para empoderar o cidadão, para que o cidadão aprenda a resolver sua vida e não dependa do Poder Judiciário. Porque se ele mudar, se eu falo assim, olha, eu vou fazer uma mediação, eu vou lá no Poder Judiciário fazer mediação, eu continuo indo em alguém, eu não vou aprender nada, eu não vou me empoderar da situação, eu continuo dependendo de alguém. Ao passo que, se eu for numa mediação privada, aquilo vai ter outro valor para mim. Por quê? Porque é uma coisa que eu escolhi, que eu paguei, que eu fiz porque eu fui atrás. Agora, a judicial, você vai, não, lá é de graça mesmo, eu vou lá. Então, o efeito pedagógico é muito menor. O efeito daquilo ir à frente e ter apesar de ser verdade isso que a Pretel falou, que mais de 80%, 90% das mediações são levadas a cabo, quer dizer, as pessoas cumprem os acordos que foram celebrados, isso é verdade. Aqui em Brasília também a gente tem esse índice, é um índice muito bom, não é? Porque é o que você diria, olha, eu tenho uma sentença e eu não preciso fazer um cumprimento de sentença. Por quê? Porque a outra parte a sentença está lá, ele vai cumprir, eu não vou precisar fazer o cumprimento, né? Não. Na mediação, o que está acordado ali é cumprido. Muito raro você ter um descumprimento. Agora, nas sentenças judiciais, não. O juiz diz, para fazer isso, o cabo fica esperando você cumprir, né? Ele não faz. Ele fala, não, enquanto eles não fizeram o cumprimento de sentença, eu não vou fazer. Por quê? Porque existe uma inércia. Como existe o procedimento de cumprimento de sentença, o advogado da outra parte já fala, não, deixa ele cumprir. Aí, como tem 15 dias para pagar ou para isso ou para aquilo, você não vai pagar multa, então espera. Gente, você quer coisa mais, para mim, mais sem sentido? Olha, o juiz deu a sentença dizendo que é para fazer isso, é para fazer isso, acabou. Você não tem que esperar ninguém para fazer cumprimento de sentença, não. Isso, né? Me desculpe, para mim, no processo civil, isso é o fim da picada. O cumprimento de sentença tinha que ser espontâneo. Por quê? Porque a sentença é uma determinação do juiz, gente. Então, não cumpriu, aí vai ter um cumprimento de sentença, então a multa é na hora, não tem que dar mais 15 dias para o cabra, não,
ele já não cumpriu. Como é que é isso? Né? Então, eu acho que as sentenças tinham que ter um prazo, dizer, ó, em tantos dias fazer. Não fez, o cumprimento ia ser direto. Agora, na mediação, os acordos são cumpridos. E aí? Você vai esperar uma sentença? Ou você prefere um acordo? Ah, mas eu tenho medo de fazer mediação nessas câmaras. Por quê? Qual o medo que você tem? Ah, não, alguém pode me induzir a erro. O mediador tem um código de ética. Você vai estar acompanhado do seu advogado? Qual é o problema? Ninguém vai induzir você a erro. Mediação é uma facilitação de diálogo. Você vai poder a toda hora consultar teu advogado. Não tem nada escondido, feito escondido, né? Atrás do pano. É uma sala com uma mesa redonda, com a luz acesa, tudo bonitinho. Então, não precisa ter medo de ter o poder de resolver a sua própria vida. Tenha coragem, resolva a sua própria vida, se empodere da sua força, cidadão. É isso que nós precisamos, é isso que esse país precisa, de pessoas que tenham a competência, não é? De resolver a sua vida, de ir à frente, de ser protagonista da sua história, e não delegar para um terceiro, não é? O protagonismo da sua vida. Era isso que eu tinha a dizer, Pretel. E Vânia, e todos que estão nos ouvindo. Eu acho que assim, a gente. Eu quero saber se está todo mundo quietinho aí, ninguém tem pergunta. Não, então, Ana, tem sim. A Rosana tem uma pergunta aqui, então vou fazer a pergunta para vocês. Na época de pandemia, síndicos estão proibindo as reformas nas unidades. Ele tem poder para isso, mesmo o condômino seguindo todas as regras para reformas? Então, na realidade, o que está acontecendo? Cada estado está legislando, né, a respeito disso, tem estado que legislou, tem estado que não, e os síndicos estão seguindo a orientação dos órgãos públicos como analogia. Tem advogado que está entendendo que isso está certo, tem gente que está entendendo que isso está errado. Então, mais uma vez, e principalmente nessas questões, a Beth também falou, é necessário essa obra nesse momento? Né? Então, assim, qual é a urgência da obra? É um cano furado? Né? Algum problema que fez um furo na parede? Não sei. Né? É alguma coisa que realmente não dá para esperar? Né? Porque a pessoa que vai fazer a reforma, às vezes ela já contratou, já comprou todo o material, né? Tá, assim, pedreiro bom é um artigo de luxo no país inteiro. Algumas coisas são comuns, né? No país inteiro. Pedreiro bom é um deles, né? Então, assim, já pode estar contratado, mas, de repente, aquela obra que, para ela pode conversar para começar daqui 15 dias ou daqui um mês, pode-se chegar a essa solução, porque a pessoa que está, por exemplo, embaixo, ela está com alguém com Covid, para dizer o mínimo, ou alguém que tem uma doença naquele momento. Né? Então, esse é o espírito da mediação, é saber qual é a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro. Né? Então, porque se você for deixar para um juiz resolver, ele vai falar, olha, eu vou julgar ou pelas portarias ou pelos decretos, ele também vai arrumar um embasamento para aquela decisão dele. Né? Que não pode não ser até aquilo que satisfaça. Ele pode decidir que não. Né? Também ele pode decidir que não. Né? Então, assim, nesse caso, a mediação ela é fundamental. Né? Então, ele pode, não pode? Os síndicos aqui em São Paulo, num primeiro momento, realmente fecharam tudo. A questão de 10, 15 dias atrás é que as obras, a gente começou a ouvir barulho de obra nos condomínios. Eles estavam seguindo a determinação governamental. Né? Então, os advogados daqui estavam dando essa orientação. Agora, se estourou um cano, como é que faz? Vai ficar água
saindo até voltar Está pingando o vazamento na cabeça da pessoa, vai ficar com a cabeça ali pingando, esperando. Lustre, está caindo água no lustre, como é que faz? Né? Então, agora, o resultado, Rosana, é que, assim, nesse caso, na questão de obras em condomínio, as pessoas pensam que a mediação, é até bom você ter falado, a pessoa pensa que a mediação é só para briga de vizinho, né? E não é. São problemas de gestão, são problemas na gestão, são problemas na própria instituição do condomínio, são problemas das obras no condomínio. Então, não é pensar com os contratos que giram em torno do condomínio, com os prestadores de serviços. É o que eu falei, a evolução no condomínio ela foi muito rápida. Há 90 anos ele teve que subir e morar lá em cima. Né? Há 30 anos atrás, eu não sei no Rio, mas há 30, 40 anos atrás, aqui em São Paulo, você tinha um porteiro e um zelador. Acabou. Hoje não, você mudou o conceito de condomínio. Hoje você tem os condomínios clubes. Então, tudo isso está mudando e nós temos que nos acelerar, porque as pessoas estão convivendo cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima. As pessoas estão vivendo cada vez mais próxima. Né? Então, é isso que nós temos que nos atentar. Agora, você quer completar, Beth? Eu quero dizer uma coisa. Com relação à legalidade, aí já do ponto de vista da legalidade, da determinação do síndico de não haver a obra, eu entendo que há uma legalidade, gente, por favor, tá? Eu entendo que há, sim, uma interferência aí na questão da propriedade, tá? Mesmo se tratando de pandemia, de não sei o quê, eu entendo que há, tá? Agora, aqui em Brasília, não é isso que eu queria falar. A lei que estava todo mundo esperando, que era o PL, que virou a lei 14.010, o Bolsonaro vetou, quer dizer, todas aquelas coisas que o síndico podia isso, o síndico podia aquilo, então o síndico não pode mais nada. Então, isso reforçou, não é, que o síndico não pode fazer nada. Então, aqui em Brasília, a gente tem lógico, todos os meus clientes, a gente fez mediação e resolveu. Nós conseguimos, por exemplo, eu quero fazer a obra, tudo bem. Então, como é que vai fazer? Não, olha, não sei o quê, chama os vizinhos do lado, faz uma reunião, conversa, e decidiram, então, que podia fazer a obra ou só de manhã, ou só de tarde, que não ia fazer barulho, que as pessoas iam usar máscara, que ia usar o álcool gel, que ia deixar tudo sempre limpo, que as pessoas iam descer pelas escadas, quer dizer, tudo foi feito na mediação para resolver. Para quê? Por quê? Para evitar que houvesse uma quantidade de obras assim, sem razão de ser, não é? Porque aí a pessoa, eu estou em casa mesmo, então eu vou aproveitar e vou fazer a obra, porque aí eu fico aqui vigiando o pedreiro. Porque é isso que a pessoa pensa, na casa dela, né? Eu já estou aqui mesmo, então eu vou vigiar o pedreiro para reformar o banheiro. E o vizinho do lado, e o vizinho de baixo, e o vizinho de cima. Então, esse tipo de reforma, que não era uma reforma emergencial, a gente conseguiu fazer tratando dessa forma, estipulando horários, cuidando das pessoas que entravam e saíam, para conseguir atender ao interesse de um morador e do outro, não é? De um condômino e do outro. Mas, do ponto de vista da legalidade, eu entendo que o síndico não tem poder para isso. Se for o juiz tem poder para dizer faz ou não faz. De acordo com as provas, é porque eu moro, como a Pretel falou, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa que trabalha em home office, tem não sei o quê, tudo bem. O juiz tem como determinar, mas o síndico não. Então, para o síndico aí não perder o controle da sua administração, que aí é uma história interessante, é muito melhor ele reunir aquelas pessoas e ter um acordo celebrado, escrito, que é um título, quer dizer, se a pessoa descumprir, ele tem como executar e fazer cumprir, do que deixar que o juiz diga alguma coisa dentro do condomínio dele. Porque pode ser que o que o juiz determine não seja bom para aquele condomínio. Pode ser bom para aquela pessoa que entrou com a ação. Mas para o condomínio como um todo, pode não ser.
Então, essa visão do síndico como administrador, de que a mediação pode trazer para ele mais poder dentro do condomínio dele, também é muito importante, porque mostra para ele que é uma ferramenta que pode dar para ele, na gestão, muito mais como é que eu vou dizer, muito mais condições de gerir do que se ele deixar que tudo seja judicializado. Ele perde o controle. Essa palavra é controle. Ok? Então, era só isso, Pretel. Obrigada. Então, tá bom. Vânia? Vânia? Mais Vânia alguma foi embora. questão? Vânia foi embora. Não fui não, estava ligando o microfone. Foi lanchar, você foi lanchar. Não, estou prestando atenção em vocês duas. Você sabe que a única coisa que eu sinto falta porque essas lives é que não tem lanchinho. Isso por enquanto, hein? Isso por enquanto. Nós vamos... Bom, doutor. Eu vou aguardar no próximo, então. Por enquanto, o lanche é virtual. Olha só, essa colocação, desculpe, doutora Vânia, só para lembrar que nas últimas terças-feiras do mês, nós temos o ato da nossa associação, após a palestra, comemoração dos aniversariantes do mês. Tá vendo? Tem lanchinho. Eu vejo que tem gente que participa aqui da live com saudade disso. A Sula, por exemplo, diz às más línguas que ela só vai para do lanchinho. É das minhas. Sula, estão pegando no teu pé, Sula. Eu também sou assim, Sula. Essa má língua é só a língua do presidente. Entendeu? É uma questão hierárquica, veja bem. Ô, Vânia, você vai fazer a minha pergunta ou eu posso fazer? Tem pergunta? Eu não li, não. Então, faz, por favor. Não vi, não, Sula. Por favor, então. A Ana não está lendo o chat, eu mandei para ela. Eu queria saber como é que está atualmente a contratação no particular dos condomínios em relação a mediadores. Se esse mercado está atuante, se esse mercado está palpitante, como é que está aí em São Paulo isso, Ana? Então, aqui, olha, eu estou tendo, Sula, eu estou tendo a grata surpresa, né, de ver isso se expandir assim, aceleradamente. As pessoas estão sendo contratadas, por exemplo, em condomínios clubes, as pessoas estão contratando mediadores internos, tá? Ou contratando a Câmara e a Câmara disponibiliza um mediador interno. Aí no Rio também tem gente fazendo isso, tá? De outro lado, você tem também as câmaras de mediação e arbitragem sendo muito mais procuradas até pelos próprios advogados, porque é aquilo que nós estamos conversando, qual tempo vai levar? Né? Então, assim, se eu instituir uma câmara que é mediação e arbitragem, né? Então, se tenta a mediação, se não for possível, o árbitro decide, e pela lei da arbitragem, se nada for convencionado entre as partes, 6 meses tem que estar sentenciado o processo. Né? Óbvio que tem as peculiaridades, mas o tempo hoje, se já era precioso, hoje é muito mais, né? E pela eficácia da própria pacificação. Eu tenho notícias que os escritórios, grandes escritórios de advocacia, também estão recomendando a mediação, escritórios da área condominial, tá? Então, assim, os síndicos profissionais estão se utilizando também. Eu tenho feito aqui em São Paulo, através da Gabor, eu faço curso de curso de mediação e arbitragem para síndicos, que para eles entendam o que é e como é que eles podem utilizar. Isso tem sido... eles têm adquirido as técnicas, então, assim, num primeiro momento, eles se utilizam das técnicas. Tem até uma matéria que eu posso mandar para você, que eu fiz para a Conde TV, junto com uma síndica profissional, que fez esse curso e que ela utiliza, mas, assim,
quando ela é muito sutil, a hora que ela vê que essa possibilidade não mais para ela faz, se ela pode continuar, o que ela faz? Ela passa para um mediador profissional, né? Então, assim, tudo isso e a gente vai construindo, não foi de um dia para o outro. Claro. Né? Então, assim, os grandes condomínios hoje, eles estão se utilizando, os advogados que trabalham com condomínio estão recomendando. Então, eu vi, assim, nesses últimos 4 meses, uma evolução muito grande de tudo isso, com mais rapidez. Do mesmo jeito que nós estamos nos vendo. Né? Então, assim, de repente, com vontade ou não, nós tivemos que nos acostumar a isso. Né? Mas só que a mediação é muito mais saudável. Né? É verdade. Mais saudável não é o correto, né? Ela tem o lado saudável dela, né? Fala, eu atuei atuo, né, no Sejusc da capital, no pré-processual. E um pouco antes da pandemia, o que a gente verificava, e era uma reclamação que eu fazia, porque os condomínios, o que eles resolveram? Encontraram o nicho do pré-processual da mediação no Sejusc, não pagam nada, vão para lá fazer as cobranças, e a gente vai trabalhando. Claro que a gente está também trabalhando de graça, mas está aprendendo. Eu reclamei muito disso lá no Sejusc. Falei, poxa, não é justo eles virem cobrar cotas condominiais de graça aqui, né? Então, eu estava querendo saber, porque, de qualquer maneira, é um nicho, né, no mercado para você poder fazer esse tipo de trabalho. É o que eu falo sempre, né? Por um acaso pegaram você, que sabe que é mediadora condominial, né? Eu sei que porque estive aí para isso, mas, assim, eu digo para as pessoas que você escolheu o público e escolheu o privado é a mesma coisa que você escolheu uma escola pública e uma escola privada. Né? Então, assim, o Estado... Tem alguém aí com som aberto. Rosana, por favor, desliga o teu microfone, por favor. Tá? Obrigada. Então, assim, por exemplo, primeiro que numa câmara de mediação, você pode, por exemplo, as pessoas podem ir de final de semana, podem ir à noite, um Sejusc que não funciona. E aí você pode, aquela câmara sendo especializada, você pode escolher qual é o mediador que você quer que seja para o seu processo, para o seu procedimento, desculpa. Mas tem que despender, né? Tem que despender, mas aí é aquela história. Você pode dar muita sorte num hospital público com um médico muito bom, mas você pode escolher o médico que você quer ir. Então, é a mesma coisa. Né? Sem dúvida. O que resta ao setor privado com uma concorrência dessa no setor público? Mostrar a excelência do seu trabalho. Essa é a questão. Por isso, a necessidade dos mediadores serem tão bem preparados. Então, eu tenho falado isso para os mediadores. Não adianta eles ficarem falando que querem ganhar dinheiro se não estiverem preparados para isso. É verdade. Vocês têm que ganhar dinheiro e mostrar para as pessoas, olha, eu fui capacitado para fazer isso e trago o resultado, não o resultado da mediação, mas eu trago para vocês o resultado de um procedimento que, se não chegar a um consenso, você aproximou as partes com diálogo, você conseguiu amenizar aquela raiva, aquele sentimento horrível entre as pessoas. Né? Então, é por isso que o privado, eu acho que ele vai crescer, acredito que no crescimento do setor privado, justamente por conta disso. Primeiro, que você pode instituir dentro do próprio condomínio, a Câmara pode ter um mediador interno dentro do condomínio. Né? Então, assim, aqui em São Paulo, as câmaras que são habilitadas no Tribunal de Justiça, depois, se quiser homologar, pode, senão você tem um título extrajudicial, senão eles homologam, os juízes homologam, aí também. Né? Então, assim, tudo isso é uma transformação. Todo dia você tem uma ideia diferente. Mas eu vejo cada vez mais, porque os advogados estão aderindo,
Os administradores de condomínio também começaram a falar aqui em São Paulo, tá? Então, assim, temos que continuar, temos que falar cada vez mais, não tenha dúvida. Eu acho que essa minha fala ainda vai ser por algum tempo, né? Muito obrigada, viu? Prazer te rever e te ouvir novamente. Prazer foi meu de te ver. Prazer foi meu de te ver. Valeu. Parece que tem mais uma pergunta, Vânia, aqui. Eu vi passando no chat, mas eu não consegui ler. Piscou aqui para mim. Eu não vi. Eu vou fazer aqui apenas quero fazer um registro importante que eu achei muito interessante, tanto na palestra da doutora Ana Pretel, como da doutora Elizabeth Leite Ribeiro, quando a doutora Ana Pretel trouxe o caso da Itália como medida socioeducativa, né? E quando a doutora Elizabeth disse que na relação condominial, na questão da mediação, precisa se abrir a porta para o diálogo. Eu achei fundamental essas duas colocações, são fundamentais. E aí, como a doutora Ana Pretel fez a colocação do condomínio Martinelli, eu quero dizer, doutora Ana, que talvez seja da mesma família, que aqui no Rio de Janeiro tinha um casarão, uma mansão, no bairro do Flamengo, na Avenida Oswaldo Cruz, e provavelmente da mesma família, que virou um grande condomínio, um condomínio de classe alta. E nesse condomínio, interessante, essa residência, lá século passado, antiga, essa mansão, tinha um grande detalhe. Dentro dela tinha um túnel que ia ter um cassino, existia um cassino nessa residência. E hoje, no condomínio, não tem cassino, evidentemente, mas a passagem ao túnel continua. E eles fizeram uma grande área de lazer anexa ao Morro da Viúva. Então, muito chamando a atenção, porque a senhora fez uma colocação interessante do construtor, do Martinelli, que fez questão de morar na cobertura, para dar garantia da solidificação da obra. E aí eu me lembrei desse caso, que provavelmente tem muito a ver, a mesma família, não um nome comum, aqui do Rio de Janeiro. Mas ninguém queria ir morar lá, porque ele não conseguia vender. Ninguém aqui queria é diferente. Aqui muitos querem morar lá, mas poucos podem, enfim. Não, mas naquela época eu estou falando, ele foi morar porque ele não conseguia vender. Ele teve que provar que não caía, entendeu? Eu entendi, perfeitamente. Agora, quando eu for aí, você me leva nesse condomínio. Olha eu me convidando, Vânia. Pois não, é muito interessante, um condomínio muito bom, é um condomínio de excelente. A senhora fez outra colocação interessante, que eu acho também que, no passado, as edificações priorizavam muito mais as áreas internas dos imóveis, das unidades condominiais, né? Como dos grandes e tudo mais, e os apartamentos depois passaram a ser apertamentos, dando uma evidência maior nas partes comuns. Talvez esse fenômeno da pandemia mude um pouco esse conceito construtivo, que as pessoas precisam, cada vez mais, ficarão dentro de casa. Hoje mesmo eu recebi a notícia que grandes administradoras vão continuar o seu serviço de home office. Então, a pandemia é um tipo de uma prestação de serviço que veio para ficar, né? Muito provavelmente esse conceito também construtivo deve mudar. Deveremos retornar em tempo talvez não muito longínquo de apartamentos com áreas, dando prioridade para as áreas privativas maiores. Não tenha dúvida. Eu acho que o conceito vai mudar, eu tenho certeza disso. Porque aquilo que eu te falei, aqui em São Paulo, a rotina, principalmente dos mais jovens, era realmente não ficar em casa, né? Era rotineiro. E aí as pessoas descobriram que tem que ficar em casa e ainda por cima conviverem, né? Não é só ficar em casa, ainda tem que conviver, né? Não é, a tarefa não é tão fácil assim. A coabitação é muito difícil, né? Oi? Coabitar é muito difícil, né? Não tenha dúvida, ainda mais porque você tem as tarefas diárias, né? Que se tem que cumprir. Então, você tem... Eu não é segredo para ninguém, eu tenho um amigo meu que ele fala, ele é radialista, e ele fala no programa dele assim: hoje eu lavei 68 peças de louça. Hoje eu lavei 75 peças de louça, porque a função dele na casa dele
é lavar louça. Então, ele conta quantas louças ele lavou ao dia. E no dia seguinte ele fala no programa. Então, você veja que é uma tarefa que ele não cumpria na casa dele, né? Então, quanto é difícil. Uma E isso... quantidade bem... Né? Oi? Só a senhora falou, eu já fiquei cansado já. Né? Então, mas se você for olhar na tua casa, 60 louças não é nada. Né? Eu não sei quantas pessoas moram com você, mas a hora que você vai fazer comida, sujar a panela, sujar a travessa, suja garfo, suja faca, suja para pegar... Quando você vai ver, tem 70 ali, facinho. Eu né? acho que para sujar eu dou conta disso, para lavar não sei se tanto, mas enfim. Olha, eu tenho a impressão que nós estamos chegando ao final, né, doutora? Exato. Mas eu quero muito agradecer a sua presença, a doutora Elizabeth. Quero ressaltar a presença de vários abamianos, destacando a nossa vice-presidente, doutora Nancy Henriques, que esteve presente aqui na nossa live. Dizer para a Sula, a nossa live, as nossas lives sempre são num ritmo muito light, né? Muito light. Então, não fique zangada comigo, gosto de você, um beijo para você. Tenho certeza que o biscoitinho seu está guardado lá para quando nós, em breve, voltarmos lá para... Imagina, Sidney, eu também brinquei com você. Eu estou aqui no lanchinho, ó, estou comendo um... Eu também quero, eu também quero. Eu quero, Sula. Acima de tudo, agradecer à doutora Vânia, né, que, como disse, capitaneia a nossa comissão lá da ABAME, de mediação, e volto a dizer, é um tema muito caro para nós advogados, e vimos aqui nessa brilhante palestra o quanto é importante tratar a mediação como um marco dentro da advocacia. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, meu agradecimento, reiterando, ratificando o convite, que tão logo retornemos nas nossas palestras presenciais, o convite está feito, tenho certeza que contaremos com a presença das doutoras. Muito agradecido. E boa noite a todos que participaram. Doutora Vânia. Boa noite. Boa Eu noite. agradeço também Boa a noite, você. foi um prazer. Tá? Muito obrigada. Como sempre, né? Ótimas lições para todos nós, mesmo sair falando de Brasília, falando de São Paulo, e todos nós juntos, né? E doutora Érica, mais uma vez, para quem não estava no início, não pôde participar por um compromisso realmente que ela não conseguiu desfazer, mas de coração tenho certeza que ela está aqui conosco. E que nós todos aqui, enquanto advogados que somos, possamos cada vez mais entender que a mediação é mais uma ferramenta para as nossas atividades, né? E não um inimigo, ou vai tirar, né, o trabalho, ou vou cobrar menos honorários, como a própria Elizabeth bem pontuou. Muito pelo contrário, os mesmos honorários ou até mais, dependendo do tipo de demanda, dependendo do tipo de conflito. A Sula é uma realidade, porque nós mesmos, né, começamos a mediação juntas, Vitor também é outro colega nosso, mediador. Então, é uma realidade que é mais uma ferramenta para nós podermos trabalhar e também ganharmos, né, o nosso valor, a nossa remuneração de reconhecimento. Tá bom? Agradeço a todos também presentes. Vocês querem falar mais alguma coisa? Beth, Elizabeth? Boa noite, beijo. Obrigada. Eu queria só agradecer o convite, que eu não agradeci no início, né? Não fui educadinha. Queria agradecer o convite, agradecer a você, ao presidente, a todas as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir. A gente sabe que é um horário noturno, é a hora que a gente tem para descansar um pouco, não é? Então, a pessoa que está aqui nos ouvindo mostra um comprometimento, mostra que ela tem interesse no assunto, e isso faz a gente muito feliz, né? A gente que gosta da mediação, a gente que ama a mediação. Então, a gente, quando escuta alguém, quando encontra alguém para ouvir, a gente se empolga, porque faz parte, né, do nosso respirar, né? Isso faz parte do sonho que a gente tem de que o mundo pode ser melhor e que se cada um pode fazer um pouquinho dentro do seu espaço, dentro do seu, né, espaço de convivência, a gente pode mudar o mundo. Então, vamos cada um fazer o seu pedacinho. Gente, muito obrigada, boa noite, e eu espero ter, né, acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Tá? Fiquem com Deus. Eu também Boa noite, quero doutora Elizabeth. agradecer mais Boa uma noite, meu nome é Tevando, eu quero parabenizar
a doutora Ana Petrel, pela sua explanação maravilhosa, que nos trouxe bastante conhecimento para o futuro. E a doutora Elizabeth também. Seja bem-vinda à BAME, e eu agradeço em nome do nosso amigo Cid e ademais aí, e nós estamos acompanhando realmente, e obrigado pelo excelente trabalho. Eu só queria, muito obrigada pelas suas Obrigada. palavras e agradecer a todos, como a Beth bem falou, de ter nos escutado nessa hora, que é a hora do lazer de todo mundo, em tese, né? Então, assim, que todo mundo, e agradecer mais uma vez ao Dr. Sidney, à doutora Vânia, vamos ser um pouquinho informal, e dizer para vocês, terminando a live, que realmente, e o Rio continua lindo, eu adoro vocês. Opa. Doutora Vânia... Apesar. Só para complementar, lembrando que todas as terças-feiras nós temos as nossas lives, às 18 horas. Vamos comunicar a próxima live também, sempre temas palpitantes, atuais, principalmente já para a pandemia. E deixar já um convite para o dia 23, próxima quinta-feira, a BAME firmou uma parceria com a XP Investimentos. E nós tivemos, na semana passada, uma palestra sobre histórico do mercado financeiro. É muito interessante, que é uma cultura financeira. Estamos criando uma educação financeira para os nossos associados e futuros associados simpatizantes. Na próxima quinta-feira, dia 23, não a próxima, a outra, o tema que vai ser abordado vai ser sobre fundos imobiliários. Muito interessante. Então, já vou deixando o convite, claro que nós vamos comunicar, mas o convite de antemão já vou antecipando a todos. Ok? Mais uma vez, obrigado, a presença. Obrigada. Tchau, Pedroso. Obrigada, Oi, Sula. gente. Está me vendo aí, Pedroso? Aí. Saúde, gente. Bom ver vocês. Beijo, Pedroso. Tchau, boa noite. Francisco. Boa noite a todos. Beijo, Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Ronaldo. Tchau, Sidney. Tchau, Sula. Tchau, Ana. Tchau, Beth. meu amor. Tchau para todos. Beijo. Tchau. Tentando fechar.